O que é que está acontecendo entre esses dois países para chegar ao ponto de acontecer uma nova guerra mundial? Eu vou tentar explicar de uma maneira muito mais resumida aqui no canal. Segue aí. Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Capas e hoje vamos falar sobre um dos grandes problemas que estamos a viver hoje. Para começar, esse é o momento de maior tensão geopolítica desde o final da Guerra Fria, por isso todos os meios de notícia, a ONU e todos os países estão preocupados, mas ainda não é o fim do mundo, ainda é considerado um conflito regional. Para entendermos, é necessário voltar um pouco no tempo. A Ucrânia só se consolidou como país no início do século XX, juntamente com o surgimento da União Soviética. Parte de hoje é totalmente a Rússia, se incorporando a ela em 1922. Então, em 1922 até 1991, a Ucrânia não era um país independente, pois fazia parte das repúblicas socialistas na finada União Soviética, só tendo uma independência após a dissolução da URSS em 1991. A maior parte do que era essa grande potência se tornou a Rússia, e apesar de que após a Guerra Fria esse país não foi considerado uma das principais potências mundiais, ainda tinha um grande poder sobre as repúblicas recém-independentes. A Rússia então é um país com maior poder bélico, ou seja, com maior armamentos da Europa, e em segundo lugar está a Ucrânia, isso porque ambos herdaram armamentos da antiga União Soviética. Mas então, quais são os motivos que geraram esse maior conflito entre a Rússia e a Ucrânia? Eu vou listar aqui para vocês alguns desses elementos. E em primeiro ponto, nós temos que mais de 90% do gás natural utilizado pela Ucrânia vem da Rússia, e a Rússia utiliza isso para chantagear a Ucrânia quando necessário. Em segundo, a Ucrânia está em um ponto estratégico, já que faz ligação dos dutos de gás natural que a Rússia vende para a Europa e a Ucrânia cobra muito caro da Rússia para esses aluguéis dos dutos. Em terceiro, a Rússia tenta controlar todas as repúblicas soviéticas, mas esta encontra resistência ucraniana. Em quarto, nós podemos ver que a metade da população ucraniana fala russo, ou seja, 20% da população é de origem russa, e a Rússia usa isso para justificar a tomada desse território. É só a gente ver a Crimeia, que é uma região com a maioria dos povos de origem russa. Em quinto, a Ucrânia se sentiu deixada de lado pelos soviéticos durante o acidente em Chernobyl, isso em 1986, um dos grandes principais motivos para o pedido de independência. E por fim, nós temos a Ucrânia, que tem demonstrado interesse em participar da OTAN, que é a Organização do Atlântico Norte, ou seja, uma organização criada pelos Estados Unidos durante a Guerra Fria para juntar aliados contra a União Soviética, e a Rússia considera isso como uma traição ou uma provocação, ou seja, torna os russos totalmente vulneráveis a qualquer ataque. Bom, e aí vem a pergunta que não se cala. Por que todo mundo está tão assustado com uma situação que parece mais um conflito regional? Por que está todo mundo com os alarmes ligados para esse conflito? Bem, a Rússia é claramente um dos países que possui mais bombas nucleares. Mais de 6.000 bombas já foram declaradas, e caso os Estados Unidos entrem nessa jogada, a possibilidade de uma terceira guerra mundial fica muito mais bem clara. Para quem não lembra, esses dois países passaram mais de 40 anos se ameaçando e investindo em armamentos para um confronto que nunca aconteceu, a Guerra Fria. Bom, mas então o que esses ataques podem gerar no cenário internacional? Caso os Estados Unidos se envolvam, podemos voltar a um período de tensão parecido à época da Guerra Fria. Segundo, a China pode voltar a aproveitar esse momento de instabilidade geopolítica para atacar Taiwan, somar o poder e se fortalecer. Terceiro, a Coreia pode atacar o Japão, já que o governo japonês não pode investir pesado em guerras, armamentos desde a Segunda Guerra Mundial. Caso a China, a Coreia e a Rússia formem uma aliança contra os Estados Unidos, podemos estar diante da configuração de uma terceira guerra mundial. Mesmo que não haja um confronto a nível internacional ou intercontinental, a Rússia provavelmente sofrerá grandes sanções por parte de outros países, e o mundo poderá passar por um período de crise econômica e recessões. As relações entre a Rússia e a ONU estão totalmente estremecidas, e a Rússia é um dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, o órgão mais importante do mundo. E por fim, a Europa pode sofrer um desabastecimento de gás natural, já que depende do gás da Rússia e do Cáucaso, que passa totalmente pela Ucrânia, podendo comprometer a economia de muitos países europeus e não só. Bom, mas quais seriam então as consequências para o Brasil? Já que nós não estamos na Europa, as chances da guerra chegar até o território sul-americano não é tão evidente. Porém, se o conflito se generalizar e envolver mais países, chegando a ser considerado uma grande guerra, provavelmente o Brasil terá de se posicionar a favor de um lado ou de outro.
E provavelmente será do lado dos Estados Unidos, já que em parte tem alguma certa dependência econômica. Então, em um cenário bem caótico, o Brasil teria de disponibilizar forças militares para o combate. Mas, mesmo que não ocorra uma terceira guerra mundial, as chances de uma crise econômica acontecer nos próximos anos é enorme. O petróleo, por exemplo, está batendo um valor recorde desde 2014 e a economia de vários países é totalmente embasada pelo valor do barril de petróleo. Mas são essas e outras notícias que você vai poder acompanhar ainda nesses dias porque a tensão ainda não baixou. Então, esse foi o vídeo do canal de hoje falando sobre essa situação caótica e totalmente catastrófica que o mundo está prestes a presenciar. Então não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal se realmente gostou para a gente continuar a trazer conteúdos que possam interessar você. Então não esqueça de contribuir e nos ajudar com aquela força. Valeu, fiquem bem, cuidem-se.